Deus pela vida do meu pastor, que sempre acredita no nosso ministério, delega responsabilidades, e isso é muito bom. É muito bom servir a Deus, irmãos. E eu louvo a Deus pela sua vida também, que está aqui nessa noite, buscando uma parte da palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 30. O Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu tenho certeza que vai falar com você nessa noite. Eu tenho certeza que existe de Davi aqui nessa noite que está precisando de uma restituição. O pastor louvou os louvores aqui, e se eu tinha dúvida, eu já não tinha mais, porque é noite de se levantar, é noite de prosseguir para vencer, prosseguir naquele caminho que o Senhor sabe, que você sabe, que eu sei que é o caminho de Deus para as nossas vidas. 1 Samuel capítulo 30 vai nos falar sobre Ziklag é saqueada pelos amalequitas. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 30, vai nos falar assim. Amém? Os irmãos acharam? Versículo 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziklag, 1 Samuel capítulo 30, versículo 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziklag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziklag, e esta ferido e queimado. E tinham levado cativo as mulheres que se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foi o seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, e ela queimada, e suas mulheres e seus filhos e filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Versículo 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos os que estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Emelec: trazei-me aqui a estola sacerdotal, o colete sacerdotal. E Abiatar o trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor e dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato os alcançarás e tudo libertarás. Versículo 18. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou as suas duas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem o despojo, nada do que havia sido tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi e diziam: este é o despojo de Davi. Pela bondade de Deus, eu quero falar com você nessa noite a respeito das adversidades que nos tiram a força. Muitas das vezes nós somos atingidos, e isso faz parte do propósito de Deus para as nossas vidas, que as adversidades nos atinjam, porque Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, que Ele venceu o mundo, e crendo nele nós suportaríamos, e estando com Ele nós passaríamos, mas a adversidade ela é real. Davi, ele era um homem que experimentava o favor de Deus, mas também passava por grandes adversidades. E nós vamos aprender nesse texto que o dia mal chega, o problema ele chega, mas nós também iremos aprender que nós temos em Deus a direção, nós temos em Deus a escolha de prosseguir mesmo em meio à adversidade. O mundo não tem refúgio seguro. O mundo, as pessoas que não têm Deus, elas não têm saída em meio à adversidade. Elas buscam refúgio, mas a Bíblia fala que são cisternas rocas que não retêm água. Mas eu e você temos um Deus que é refúgio e fortaleza no dia da angústia. Davi bem sabia disso. Davi bem sabia que em Deus ele tinha forças para prosseguir. E por fim, a Bíblia vai nos dizer que após Davi buscar em Deus a direção, buscar em Deus o refúgio e em Deus o socorro, a Bíblia fala que do Senhor veio a vitória, e não somente a vitória, mas também a restituição. A Bíblia nos diz, irmãos,
enfrentaremos a adversidade, mas a Bíblia também nos diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu tenho certeza que o Senhor tem uma direção para a tua vida. Talvez você chegou aqui como Davi, a notícia foi ruim, a notícia era de destruição total. Imagina você não ter a sua família, ainda ter a cidade queimada, que cenário horrível. Mas Davi obteve vitória do Senhor, e para isso vamos aprender mais sobre o texto. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Talvez, quando nós falamos isso, nós pensamos, Davi era um cara, ele era bom, né? Davi, para ser segundo o coração de Deus, não dava para ser qualquer pessoa. Mas a Bíblia nos fala que Davi foi escolhido não pelos seus méritos, mas apesar dos seus deméritos. Eu e você fomos escolhidos por Deus não por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Tudo aquilo que tem em nós que não vale a pena nem dizer é por causa disso que Deus nos escolheu. Não é porque nós somos bons, mas porque Ele é bom. Em Efésios, a palavra de Deus vai nos dizer em Efésios capítulo 2, no versículo 20, se não me falha a memória, a Bíblia vai nos dizer que Ele nos amou, apesar de nós estarmos ainda... Abra sua Bíblia, em Efésios capítulo 2. Capítulo 2, versículo 4, diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, mortos em nossos delitos, nos deu vida, justamente com Cristo, pela graça sois salvos. Davi era essa pessoa que não tinha mérito nele. A Bíblia vai nos dizer que quando Samuel vai à casa de Davi, para ungí-lo como rei, ele se encanta por todos os irmãos de Davi. Não, agora é esse, porque esse é bonito, esse tem aparência, esse parece ser. Mas Deus vai dizer nessa passagem a Samuel que Deus não escolhe como o homem escolhe. Deus, ele escolhe além da aparência, e por isso nós estamos aqui. Porque Deus um dia nos achou atrás da malhada. Deus um dia nos viu lá no campo como Davi ficava. A Bíblia fala que Davi era pastor, mas ele não era pastor de uma ovelha, porque isso era algo muito digno em Israel. Ele era pastor de ovelhas malhadas, ovelhas que não tinham nem valor para comércio. Mas Deus, ele achou Davi. E assim como ele achou eu e você nessa noite. Você já parou para agradecer Deus? Porque às vezes nós esquecemos, quando nós estamos bem, com saúde, sem vícios, a gente acha que tem algum mérito, como o pastor bem disse no começo. Não, mas eu também ajudo Deus. Não, irmão. Nós estamos aqui porque é a graça de Deus que nos sustenta. Nós estamos aqui porque é o Senhor quem faz bondade em nós. Tudo que tiver em bom em nós é Cristo, tudo provém dele. E Davi, ele era esse homem. Ele sabia que ele não tinha mérito, mas ele era escolhido por Senhor. A Bíblia vai nos dizer que apesar dele estar num serviço insignificante, quando o Senhor decidiu escolher, ninguém sentou à mesa até que ele chegasse. Assim é na nossa vida. Quando chega o dia de Deus nos escolher, de Deus nos trazer para a sua maravilhosa graça, nada e ninguém pode impedir. O pai dele esqueceu que tinha mais um. Precisou Samuel dizer: tem mais alguém? Ah, tem mais um. Assim é o chamado de Deus para a vida do servo. Há um chamado que independe da vontade humana. Independe se alguém lembrou de nós. Você está aqui porque Deus lembrou de você. Deus te trouxe até esse lugar, e essa certeza precisa estar em nossos corações. A adversidade, a primeira certeza que ela tenta tirar de nós é: será que eu fui chamado para isso mesmo? Será que é comigo que Deus tem esse negócio? Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer: é com você, Davi, que eu te chamei. É com você que eu tenho essa grande obra, apesar das adversidades. A Bíblia vai também nos dizer que Davi, ele tinha saído com seu exército. Entrando aqui no capítulo que nós lemos, ele saiu com seus 600 homens. Ele estava nesse cenário fugindo de Saul. Ele estava nesse cenário sendo perseguido cruelmente por Saul. Saul, o rei da época, o rei do período de Davi, e Davi, o seu sucessor. Imagina, ser perseguido pelo seu próprio sogro. Davi estava vivendo esse cenário. Mas ainda assim, ele estava firme, porque ele sabia que o Deus que o livrava, ele era poderoso. Quando nós olhamos o livro de Salmos, existem vários salmos de Davi que ele fala que Deus é livramento, que ele confiava nesse livramento do Senhor. E nesse cenário, já era um cenário difícil, a Bíblia
Bíblia fala que Davi vem para sua casa, vem para sua família, o rei que estava com ele dispensa ele, manda ele voltar para casa, e quando chega, a cidade estava devastada. Não tinha ninguém, não tinha sequer cidade edificada, tudo estava em ruínas. E nesse cenário de angústia, a Bíblia fala que Davi chorou muitíssimo. Nós passaremos, se não já estamos passando, por cenários que vai nos roubar talvez a força. A Bíblia fala que Davi chorou a um ponto que ele não tinha nem mesmo mais forças para chorar. Talvez é esse cenário que você entrou aqui nesta noite. Um cenário de total sentimento de perda e de frustração. A Bíblia vai nos dizer que Davi, ele se angustia junto com os seus homens. Mas a Bíblia também vai nos dizer que além de Davi estar sofrendo por ter perdido a sua família, ele ainda sofreu por conta das pessoas que estavam à sua volta que queria apredejá-lo. E aqui eu quero abrir um parênteses também na sua vida. Quem nós somos na hora da adversidade? Nós somos aqueles que achamos que somos os únicos que podemos sofrer? E na primeira oportunidade nós acusamos as próximas pessoas? As pessoas que estavam do lado de Davi, quando também estavam sofrendo, a primeira coisa que elas fizeram foi querer apredejar a Davi. O crente que anda em Deus, irmãos, ele não tem um sentimento de ser preferencial. O crente que anda em Deus, ele não tem a necessidade de justificar ou descontar em ninguém nada. Ele simplesmente está em Deus. Eu quero te fazer uma pergunta, analisa a sua vida. Quem tem sido você? Você tem sido só o que sofre ou o que também acusa? O Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer, toda árvore de raiva, todo sentimento que o inimigo tem colocado no meu e no seu coração, ele é poderoso para retirar. Ele é poderoso para arrancar essa semente de amargura, esse fermento que está dentro do povo que estava com Davi, que conhecia Davi, queria apedrejá-lo. E quantas vezes nós somos assim, irmãos? Quantas vezes nós sempre queremos apedrejar alguém? Que nessa noite o Senhor possa abrir os nossos olhos e derramar graça. Davi, a Bíblia vai nos dizer que ele, em certa ocasião, que Natã vai na casa dele, conta que um certo homem pegou uma ovelhinha, tentando chegar ao adultério que ele havia cometido. Quando Davi soube da história, ele fala, digno de morte é essa pessoa. E era a história de sua própria vida. E às vezes nós somos tão prontos em julgar, nós somos tão prontos em acusar o irmão que está sofrendo, ao invés de acolher. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite para te dizer, só há restituição quando há amor. Só há restituição quando a dor do outro também é a sua dor. Só há restituição quando não existe um culpado, existem irmãos que buscam a Deus. A igreja dividida, ela não subsiste. A Bíblia fala que o reino dividido, ele não prospera. Que nessa noite, irmãos, nós não possamos ser daquela multidão que acusou, daquela multidão que buscava o defeito, mas daquela multidão que se reanimava em Deus. Quem nós temos sido? Davi, ele estava vivendo duas pressões. A sua família tinha sido levada e as pessoas queriam apedrejá-lo. Mas o que eu aprendo na vida de Davi, e o que eu mais acho interessante na vida de Davi, é que em meio à angústia, ele buscou ao Senhor. Mesmo em meio à aflição, Davi, ele recorreu ao Senhor. Como nós temos reagido em meio à aflição? Ela vai chegar, irmãos. Nós vamos viver tempos difíceis. Talvez a área difícil da sua vida é a área financeira. Você não tem um emprego, está precisando. Talvez é no seu casamento. Foi saqueado, a sua família, seus filhos estão perdidos. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer, é a noite de se reanimar no Senhor. Vamos parar de achar culpado. Vamos parar de buscar defeitos. Vamos buscar a presença de Deus. Davi, ele poderia dizer, ele poderia retrucar que alguém estava acusando ele. Mas a Bíblia fala que naquele mesmo momento que as pessoas tentaram apedrejar, ou quiseram até mesmo apedrejar, ele se reanimou no Senhor. Só tem direção o crente que busca a Deus, irmãos. Só tem novo rumo o crente que faz do Senhor o seu braço forte. A Bíblia não fala que Davi debateu com os homens. Isso que eu acho interessante na vida de Davi. Imagina, você está sendo acusado de uma coisa que você não tem culpa. O sentimento de injustiça é o pior que existe. Não, mas espera aí, você está falando de mim, eu não fiz isso? Não, mas espera aí, que culpa eu tinha? Não, Davi, ele se reanimou no Senhor. Irmãos, o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para te dizer, fale menos com os homens e fale mais com o Senhor. Fale menos da sua vida, dos seus problemas às pessoas e fale mais ao Senhor. Irmãos, o nosso irmão do lado, ele pode só orar por nós, mas em nada ele pode mudar a nossa vida. Mas o nosso Deus, coisa boa é crente que ora ao Senhor. Coisa boa é
que tem o Senhor como refúgio. Que coisa boa é crente que não faz do seu braço a sua força, mas confia no Senhor. A Bíblia vai dizer que Josafá, ele estava diante de 3 multidões que queriam guerrear contra ele. E ele, em momento nenhum, pensou em armar o seu exército. A Bíblia fala que ele chama o povo, leva para a congregação e ora a Deus. Senhor, na tua mão há força e poder, e os meus olhos estão postos em ti. Quem nós temos recorrido no dia da aflição? A quem nós temos ido no momento de grande angústia? O Senhor nos trouxe aqui nessa noite para, talvez, se eu e você estávamos fazendo errado, te dar uma nova receita. A receita que vai dar certo é o Senhor. A receita que vai mudar é o Senhor. A receita que vai trazer vida de novo é o Senhor. A receita que vai trazer novamente restituição é o Senhor. A Bíblia fala que Davi, ele estava em um cenário defasado. Talvez está assim a tua casa. Nós estamos um domingo cheio de famílias aqui. Talvez você está aqui, mas a sua casa está igual à casa de Davi, defraudado. Foi tudo saqueado, mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer: calma, Davi, tem esperança na palavra de Deus, tem direção na palavra de Deus, tem nova vida na palavra de Deus. Eu não sei se você está conseguindo sentir essa graça, eu não sei se você está conseguindo entender que é Deus que está falando com você, mas no Senhor tem resposta. Oh, aleluia! No Senhor tem restituição, irmãos. Não importa o cenário, não importa a situação. Às vezes nós nos sentimos sem saída. A Bíblia fala que Moisés estava diante do mar vermelho e estavam todos desesperados. E a Bíblia fala que Moisés clama ao Senhor, e Deus responde a ele: Moisés, está quieto e vede o livramento do Senhor. Nessa peleja não tereis que pelejar. Talvez você veio aqui nessa noite, mas já estava decidido amanhã tomar satisfação, ou amanhã fazer do seu jeito. Mas o Senhor nos traz uma direção nova. Confia no Senhor. Busque o Senhor. Quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, é Deus quem trabalha. A Bíblia fala que ele é especialista em causas impossíveis. Lucas 1:37. Para o Senhor nada é impossível. Irmãos, enquanto eu e você tentarmos resolver, nós não teremos êxito. Enquanto eu e você tentarmos do nosso jeito nos defender ou nos fazer algo por nós mesmos, só vai ser nós tentando. Mas o dia que a gente fala: olha, Senhor, tá tudo ruim, mas eu confio em Ti. Nas Suas mãos eu sei que tem poder. Senhor, eu estou sendo injustiçado, mas eu ainda confio em Ti. Oh, irmão, se nós orássemos mais e falássemos menos, nós teremos tantos livramentos maiores do Senhor. Se nós orássemos mais e confiássemos mais no Senhor, nós teríamos tantos milagres. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te lembrar: é na oração que nós temos vitória. É trazendo para perto a presença de Deus. A primeira coisa que a adversidade quer nos fazer é afastar de Deus. Para a igreja não vale a pena não. Vem para cá, amiga, vem para cá que eu vou te ajudar. Mas o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para dizer: é na presença dEle que tem resposta. É na casa dEle, irmãos. Nós não podemos perder o hábito de buscar a Deus. Nós não podemos perder o hábito de congregar com os santos. Nós não podemos perder o hábito de recorrer a Deus. O mundo e as pessoas que nada podem fazer terrenamente, ela sempre vai dar uma saída que não é Jesus. Não, mas se você fizer isso aqui, falar com essa pessoa aqui, vai dar certo. Não, mas responde assim, faz assim. Irmãos, não ouça conselhos de quem não tem Deus como seu conselheiro. Não ouça. Não dê ouvido a quem não ama o Senhor, porque certamente essa pessoa não te dará o conselho certo. Não conte o seu problema a pessoas que não são capazes de suportar a aflição. Às vezes o seu casamento está passando por uma grande adversidade, e você vai contar para quem? Para a amiga divorciada. Sabe o que ela vai te dizer? Larga ele. Sabe o que ela vai te dizer? Homem, não presta, vem pra cá, vamos viver a nossa vida. Por quê? Porque ela não tem base para falar. Ela não tem experiência com Deus. Mas se você falar para aquela irmã que orou 20 anos e o marido dela foi salvo, ela vai te dizer: continua orando, irmã. Continua orando, porque ele vai ser salvo. Se você for falar com aquela mulher que o filho dela foi para as drogas e ela jogou ele na rua, ela vai te dizer: larga esse dobrado para lá, não vale a pena, é ruim, não presta. Mas se você falar com aquela mãe que o filho dela foi restituído, ela vai falar: ô, minha irmã, o Senhor restitui. Ô, minha irmã, fica tranquila, seu filho vai voltar. A Bíblia fala que o Senhor não nos dará filho para cativeiros. O Senhor não nos deu filho para vergonha. Se você crê nessa palavra, irmãos,
Deus a nossa vida verdadeiramente. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer: é na presença dele que tem resposta. É na casa de Deus que tem livramento, irmãos. Começa a profetizar na sua casa. Começa a profetizar sobre as suas finanças, sobre a sua vida. O Senhor nos chamou para crer no que não dá para ver. O Senhor nos chamou para acreditar naquilo que não se vê, mas se espera. A Bíblia fala que Abraão, ele creu contra a esperança. O Senhor prometeu para o idoso que ele geraria filho, com a sua mulher também sendo idosa. E ele não olhou para a circunstância. A Bíblia fala que Abraão creu e foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Irmãos, ser crente não é para pessoas comuns, é para doido, irmãos. Ser crente tem que estar um nível a mais, irmãos. Não dá para ser racional demais na fé. Não dá, irmãos, não dá. Não dá para fazer conta e só ficar na conta, irmãos. Tem que ser um pouco maluco. Tem que ser um pouco, meu Deus, pela ótica humana não tem jeito, mas se o Senhor está falando, eu acredito. Oh, meu Deus do céu. Davi estava na cidade queimada e ele fala: Senhor, eu devo perseguir? Eu devo ir? Deus fala: vai. E Davi vai. Tem lógica isso? Davi não sabia para onde, Davi não tinha ninguém para ajudar, o povo estava rebelde contra ele, mas Davi vai. É para doido, irmãos. É para crente que acredita que a palavra de Deus e verdade é a mesma coisa. Palavra de Deus e realidade é a mesma coisa, irmãos. Crente que conhece o Senhor, ele não questiona, ele obedece. Por que nós, às vezes, o Senhor dá uma direção, a gente sabe o que tem que fazer e não faz? Porque está faltando dependência de Deus, confiança em Deus. Porque às vezes a gente até sabe: não, irmão querido, eu já orei. Fica tranquilo, eu já orei. Eu sei que Deus falou comigo. Ah, que bênção, irmão. Então você fez? Não, não fiz. Por quê? Porque foi muito doido o que Deus pediu para mim. Irmãos, enquanto nós não obedecermos, não vai acontecer. Saber como é e saber o que tem que fazer não é o suficiente se você não fazer. Nós temos que fazer. O que Deus está te pedindo, irmãos? Qual é a situação que Deus já mandou você levantar e você ainda está prostrado? Qual é a situação que Deus já falou para você tomar a rédea e você ainda não tomou? Qual é a situação que Deus já te cobrou mais posicionamento e você ainda não fez? Irmãos, eu falo com uma certeza em meu coração que Deus está falando com pessoas nessa noite. Eu falo aqui com uma convicção que você sabe que Deus já te disse. Que você sabe que Deus já te mostrou, mas você ainda não obedeceu. Davi só tem vitória na obediência. Não adianta orar. Não adianta receber e não obedecer a Deus. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer: sai desse estágio de só saber, passa para o estágio de obedecer. Não é fácil, irmãos. Às vezes vai nos custar. Obedecer a Deus nem sempre é só obedecer. Nos custa muita coisa. Às vezes nos custa relacionamentos. Às vezes nos custa familiares. Às vezes nos custa empregos. Às vezes nos custa muita coisa, mas é infinitamente melhor obedecer a Deus. É infinitamente mais gratificante obedecer a Deus. O que é que nós ainda não conseguimos abrir mão nessa noite? O Senhor me trouxe aqui e a você também nessa noite para te dizer: Deus tem restituição de Zigag para você. O Senhor é fiel e poderoso para entrar lá naquela situação que já tinha cinzas. A Bíblia fala de Ezequiel que ele tem uma visão e havia ossos sequíssimos. E a Bíblia fala de Josué. A Bíblia nos fala: Ezequiel, profetiza sobre esses ossos. É capaz de reviver? Senhor, tu sabes. Então profetiza. E quando ele obedeceu, grudou osso no osso. Quando ele obedeceu, aconteceu do nada. Quando ele obedeceu, o negócio fluiu, o negócio desamarrou. Oh, meus irmãos, que nós possamos obedecer. Tem coisa na minha e na sua vida que só está presa ainda porque está faltando obediência. Só está faltando direção e aceitar a direção de Deus. Ah, não. A Bíblia fala que um certo jovem chegou até Jesus e falou: Senhor, o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Obedecer. Ah, não, isso eu faço. Desde a minha juventude eu obedeço tudo. Então vende o que tem, dá aos pobres e segue-me. E esse jovem saiu triste pelo caminho, porque ele não era capaz de abandonar as suas riquezas.
se nós não formos capazes de abandonar as nossas riquezas ou aquilo que nos impede de chegar até Deus, nós sempre vamos viver angústia, saber onde tem o refrigério, mas nunca experimentar dele. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite para dizer: abandona, faça o que deve ser feito. Davi, no versículo 8, ele pergunta a Deus, responde e ele vai. Quando ele vai, se você ler o texto, vai dizer que ele encontra um homem do meio do caminho, um homem que tinha sido abandonado, já tinha 3 dias que não comia. Qual a probabilidade desse homem retomar a consciência e ainda dizer para Davi onde estava o povo? Com Deus é assim, irmãos. Obedecer é com a gente. Fazer um milagre instantâneo, aí é com ele, meus irmãos. Apareceu um homem, se esse homem já estava lá, eu não sei. Deus fez até um homem lá para dar direção para Davi de onde ele tinha ido. Sabe por que às vezes nós só vemos milagres na vida da pessoa e falamos: meu Deus, isso daí não acontece comigo, porque nós não temos a ousadia de acreditar a Deus em tal ponto. Nós não temos a ousadia de largar a rede. Nós não temos a ousadia de tirar o rumo das nossas mãos e entregar na mão de Deus. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer: vai te custar muito, mas no final terá restituição. Vamos abandonar as rédeas das nossas vidas, irmãos? Não, Senhor, pode me mandar, mas isso aqui o Senhor sabe que eu sou muito bom fazendo. Isso aqui o Senhor sabe que eu consigo manter, Senhor. Mas o Senhor nos trouxe aqui para te dizer: ou confia por inteiro, ou você não confia. Ou você dá o domínio de tudo, ou não dá de nada, irmãos. Não tem meio termo com o Senhor. Ou é tudo ou é nada. Ou é: Senhor, eu acredito sem ver, ou eu tenho que ver para crer. Não dá, irmãos. Que nessa noite nós possamos ser daqueles que acreditam. Se é Deus que falou, eu vou fazer. Se é Deus que está me cobrando, eu vou fazer. Se é Deus que está mandando eu largar isso aqui, eu também vou fazer. O que é que nós precisamos fazer? Davi fez. Ele orou, Deus mandou ir, ele foi. A Bíblia fala que os que queriam apedrejar viu que Davi era de Deus mesmo, foi com ele. Porque é assim, irmãos. Às vezes Deus cria situações que parece que a gente está cheio de inimigo. Mas depois que a gente começa a obedecer, Deus faz tudo virar amigo de novo. Porque a Bíblia fala que a guerra não é contra a carne e sangue, mas é contra principados e potestades. Quem está fazendo parecer que não era amigo era o próprio inimigo, que estava tentando fazer com que os homens de Davi virassem seu inimigo. Mas depois que Davi falou: eu confio em Deus e eu vou obedecer, o povo falou: é verdade, eu também vou, desculpa aí, Davi, bora junto. Os 600 homens seguiram Davi. 200 ficou no meio do caminho, os 400 foram com ele. Eles chegaram lá, roubaram, pegaram as suas mulheres e filhos e ainda tiveram todos os despojos deles de volta. A restituição de Deus nunca vai ser na proporção do que nós tínhamos. Será sempre melhor. Você tem ideia disso? Se Davi buscasse e trouxesse só sua mulher, suas mulheres, seus filhos e tudo que eles tinham, já estava ótimo. Mas quando Deus dá, Ele dá além. Se nós entendêssemos isso, nós faríamos muito mais rápido do que Deus quer. Se nós entendêssemos que obedecer a Deus dá o que tínhamos e ainda mais, nós éramos o primeiro a fazer. O Senhor quer restituir a tua casa. O Senhor quer restituir a sua família, o seu ministério. Talvez eu estou pregando aqui para pessoas que já desistiu, mas não foi da sua família. Desistiu do seu ministério. Era uma mulher de oração, era um homem de oração e simplesmente abandonou. Oh, meus irmãos, Davi, volta, Davi. Volta para o centro da vontade de Deus. Volta a orar como antes. O Senhor está com saudades, irmãos. O Senhor está com saudade da intimidade que tínhamos. O primeiro amor, a alegria de servir. Como nós se perdemos por pouco. Como nós trocamos Jesus por quase nada. Mas que nessa noite, irmãos, nós venhamos voltar às primeiras obras. É noite de restituição. É noite de voltar a ter uma vida plena em Jesus. O Senhor te trouxe aqui nessa noite, não é o fim. Não é o fim. Ainda não é o fim. Tem restituição, mas é preciso ter posicionamento. Volta, irmãos. Volta. Às vezes você nunca saiu da igreja. Você está indo aqui já. Mais tempo que eu tenho de vida. Mas não tem mais amor, não tem mais alegria. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer que Ele tem alegria de volta. Que Ele tem aquele privilégio de servir a Deus como nós tínhamos. Não precisava o pastor implorar ou falar, por favor, vem. Não, irmãos. Era o primeiro a abrir a igreja. Era o primeiro a estar aqui. Não é porque é para o pastor, mas é porque é para Deus. Enquanto nós, irmãos, ficamos com coisinhas e não servimos a Deus por causa
causa de pessoas, irmãos, a nossa fé vai ser sempre medíocre, a nossa fé vai ser sempre pequenininha. Mas quando a gente entender, não importa, é para Deus, é o meu melhor, as coisas vão começar a fluir, irmãos. Oh, meu Deus, como nós nos perdemos por poucos. A obra é do Senhor, é pelo Senhor, é para Deus. Para com coisa, crente. Oh, aleluia. Para com coisa. Oh, meu Deus. Chega de ser menino na fé. Chega de ser crente mimizento, irmãos. É de Deus a obra. É para Deus, oh, meus irmãos. Quem éramos nós, irmãos? Pelo amor de Deus. Para aí, pensa na sua vida. Você valia o que sem Jesus? Eu tenho 27 anos, nunca desviei. Sempre a minha avó me ensinou os caminhos do Senhor e eu cresci nele. Mas eu tenho certeza que se não fosse Deus, irmãos, eu não seria coisa boa, não. Não seria, porque é a graça de Deus sobre a minha vida. E talvez você eis aí um monte de coisa e está se achando alguma coisa, irmãos. Misericórdia. Abre os olhos, irmãos. Nós estamos na fé porque Deus nos achou. Nós somos bons, pagamos as contas porque Deus dá graça todos os dias. Então, para que, irmãos, militarmos um contra o outro? Para que se afastar da fé por causa das coisas, sendo que o nosso Redentor é Jesus? Foi Ele que morreu. Não vale a pena o que Ele passou por nós? Não vale a pena? Não é o suficiente para que a gente seja firme e constante? Paulo diz a Timóteo: Timóteo, seja firme, não afasta desse livro, medita, toma cuidado, segue ele, porque fazendo assim você salvará você e o que vos ouves. Quando nós abandonamos da fé, irmãos, quando nós começamos a olhar as coisas e ver as coisas como maior que Jesus, nós perdemos a nós mesmos. Às vezes o nosso coração está cheio de coisas que não agradam a Deus. Às vezes o nosso coração, a nossa razão está nos dizendo muita coisa. Irmãos, sabemos que é a nós mesmos que estamos perdendo. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer: bora, persegue, tem restituição na sua vida. Vai, Davi, porque eu vou com você. Vai, continua, Davi, porque terá vitória para você. Oh, meus irmãos, que nessa noite essa palavra traga vida aos seus ossos. Que nessa noite essa palavra traga vigor à sua vida. Que nessa noite essa palavra cure o seu coração que talvez está ferido. A sua família é projeto do Senhor. Os seus filhos são projetos do Senhor. O seu futuro pertence ao Senhor. E a Bíblia fala que para Ele e dele são todas as coisas. O mal só vai até onde o Senhor deixa. O inimigo só trabalha através de qualquer pessoa até onde o Senhor permite. Porque o dia que Deus decide dar o basta de Deus é suficiente. Que você possa acreditar nessa palavra. Davi foi atrás da sua família. Não, a minha família é preciosa demais para mim. Eu não vou desistir dela. E ele vai buscar a família dele. E ele volta com a sua família e com todo o despojo. Que nessa noite você não venha desistir do seu ministério. Que nessa noite você não venha desistir da sua família, dos seus filhos. Que nessa noite você possa se fortificar no Senhor. Mas fortificar sabendo que a obra é dele, é tudo para ele. E tudo que me acontecer é pouco perto do que Jesus sofreu. Oh, irmãos, Jesus pagou um preço de cruz por nós. Então os nossos sofrimentos são nada perto de Cristo. Senhor, Paulo tem orações que Deus vai responder dando livramento. Na hora Deus vai falar: vai lá, a vitória está certa. Mas tem orações que Deus não vai responder com livramento. Paulo, ele fala que 3 vezes ele orou para o Senhor: Senhor, tira esse espinho. Porque tem vezes que a gente fala assim: não, mas o dia que Deus fizer isso aqui, eu fico crente. Não, mas Deus sabe que isso aqui é muito difícil para mim. O dia que Deus tirar, eu fico firme. Paulo fala que, a Bíblia fala que Paulo orou 3 vezes pedindo ao Senhor: Senhor, tira o espinho da minha carne, que ele é o enviado do diabo para a minha vida. E a Bíblia fala que Deus responde a Paulo: não, Paulo, eu não vou tirar, mas a minha graça te basta. Talvez, irmão, você vai voltar lá, zigrar e não vai estar 100%, mas tem graça de Deus para você. Mas tem graça de Deus para suportar. Crente, irmãos, é um negócio muito doido. Porque tem vezes que Deus vai dar vitória instantânea, mas tem vezes que Deus vai só dar graça e você vai continuar marchando. Se coloca de pé nessa noite. Davi foi e viveu uma restituição sobre a sua casa. Logo depois disso, Deus dá vitória na perseguição que ele
dia de Saul e as coisas na vida de Davi começaram a mudar. Dê o primeiro passo para Deus nessa noite. Abandona aquilo que está te impedindo. Peça para Deus lutar as suas guerras. Para de lutar ela você mesmo. Peça para Deus ser o Senhor da sua vida, mas o Senhor da sua vida. Não só o Senhor da parte A, da parte B e está tudo certo. Deus te trouxe aqui para te dizer, Ele quer ser o Senhor da sua vida. O controle tem que ser dele. A direção tem que vir dele. A ousadia para vencer é Ele que dá. Mas tudo provém dele. Que a sua casa viva a restituição de Deus essa noite. Que o seu ministério viva a restituição de Deus essa noite. Que você possa confiar em Deus como Davi confiava. Querido Deus, em nome de Jesus, eu oro pela tua igreja. A tua palavra foi ministrada, Pai. Que ela seja viva para produzir frutos em cada vida aqui nessa noite. Pai, eu não sei qual é o deserto que essa minha irmã e esse meu irmão está enfrentando. Eu não sei qual é a área que foi saqueada pelo inimigo. Mas eu sei que o Senhor é poderoso para restituir, seja qual for. Que o meu irmão e minha irmã nessa noite venha prosseguir, Pai. Venha prosseguir acreditando que o Senhor pode todas as coisas. Deus, limpa do nosso coração toda a ira, toda a contenda. Limpa do nosso coração toda a raiz da amargura para que possamos viver